Mas hoje na minha vida a relevância é a parte da implantodontia, que é onde eu me dedico. Sou coordenador do curso de especialização de implante da PCD de São Caetano. E sou consultor aqui da Systex. Tá? Sou consultor e sou speaker da Systex. E hoje eu venho falar para vocês aí um pouquinho sobre cirurgia guiada. Tá? Hoje a cirurgia guiada, junto com maxilas atróficas, é o que tem no momento, que está sendo falado, está sendo comentado e que é o grande desafio da implantodontia. Então, hoje eu venho para falar para vocês aí um pouquinho da cirurgia guiada, que é uma coisa que eu tenho experiência aí há um pouco tempo aí, eu vou contar para vocês, tá? Mas antes de começar a falar da cirurgia guiada, eu gosto sempre de começar a fazer um comparativo, para já chamar a atenção de vocês, para já trazer vocês pro foco, que é o que eu quero mostrar, a grande importância, a grande benefício que a cirurgia guiada pode trazer para vocês, tá? Cirurgia guiada hoje, ela tem várias vantagens, que lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês, e ela está trazendo para o profissional e para o paciente esses benefícios, tá? Então vou comparar rapidamente as duas cirurgias para vocês começarem a entender. Quando a gente fala da cirurgia convencional, nós temos todo um trajeto dessa cirurgia, nós temos o passo a passo dela, né? A gente começa com planejamento, e isso é inevitável. Esse planejamento pode ser através da tomografia, que deve ser feita, nunca somente através da radiografia panorâmica, né? Até juridicamente, hoje, nós temos que ter o respaldo da tomografia. Quando a gente fala de imperícia, quando a gente fala de questões jurídicas, a tomografia é fundamental. Então, a gente vai fazer o nosso planejamento, um planejamento visual, onde ali a gente vai começar a eleger locais que vão ser receptores do nosso implante, o tamanho de implante, assim vai. Depois desse planejamento feito, a gente vai diretamente para a cirurgia, que nós vamos anestesiar o nosso paciente, uma anestesia de bloqueio, uma anestesia infiltrativa, uma anestesia que contemple toda aquela região que vai ser manipulada, aquela região de tecido mole que vai ser movimentada. Vamos fazer a incisão do nosso paciente para localizar o osso, vamos fazer o descolamento desses tecidos, né, para chegar propriamente no osso, na loja que vai receber o implante, fazer a perfuração, a instalação do nosso implante, a sutura, e a última, que é um pós-operatório, uma consulta a mais. Então esse é o passo a passo da nossa cirurgia convencional, perfeito? E eu vou comparar para vocês, mostrar para vocês a diferença da cirurgia guiada. Cirurgia guiada não é diferente, nós temos que fazer o nosso planejamento. A única diferença é que esse planejamento é um planejamento virtual. Nosso paciente vai para dentro do nosso computador, dentro dos softwares de planejamento, né? Onde lá eu consigo manipular, eu consigo inserir, tirar, movimentar, eleger o meu melhor implante na melhor posição. Consigo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu consigo mensurar a densidade óssea dentro desses softwares. Isso tudo são ferramentas que fazem o quê? Eles qualificam o nosso planejamento. Eles melhoram o nosso resultado, certo? Segundo passo, simplesmente após o seu planejamento, você vai posicionar a sua guia na boca do paciente, e essa guia que vai te nortear, essa guia que vai te dar toda a diretriz para você fazer a sua perfuração e instalação do implante. Você vai fazer a anestesia, e o detalhe que é importante que vocês vejam é o quê? Primeiro a gente posiciona a guia para depois anestesiar, com ela em posição. Por quê? E aí já vem uma boa diferença para vocês começarem a entender. A quantidade anestésica que eu uso na minha cirurgia guiada é muito menor do que na cirurgia convencional. Por quê? Eu vou anestesiar pontualmente. Eu vou fazer uma anestesia de bloqueio, perfeito, onde eu vou manipular, mas toda a parte de tecido mole que eu vou manipular na cirurgia guiada é bem menor. Eu só vou fazer a inserção, só vou fazer a manipulação de tecido mole naquela região por onde penetra o meu implante. 3,5 mm, 4 mm. Eu não preciso mais anestesiar todo ao redor, porque eu não vou manipular aquele tecido. Na cirurgia convencional a gente abre, a gente descola para visualizar toda a estrutura óssea. Toda a estrutura óssea no meu planejamento da cirurgia guiada, eu fiz no meu software, eu não preciso visualizar. E o meu guia me dá a precisão para colocar o meu implante. Ele vai colocar onde eu planejei, onde eu visualizei. Então eu não preciso me preocupar em remover da frente tecido mole para visualizar. Então eu vou anestesiar, a anestesia infiltrativa em tecido mole, pontualmente, só naquele furinho da guia. Então a quantidade anestésica é bem menor. O quarto passo da minha cirurgia já é a perfuração, porque com a guia posicionada e anestesiado, eu já começo a minha perfuração. Instalação do implante.
e a minha cirurgia acabou, certo? Eu coloco a minha guia, eu anestesio, perfuro, coloco implante e acabou a cirurgia. Eu não preciso remanipular tecido mole, eu não preciso suturar e eu não tenho uma consulta pós-operatória. E essa é a carinha da nossa cirurgia guiada, essa é a carinha do nosso planejamento. Aqui eu consigo visualizar o meu paciente, aqui eu consigo visualizar o meu tratamento final, o planejamento reverso da minha prótese. Aqui eu consigo mensurar toda a estrutura óssea e também eu consigo visualizar a projeção dos meus parafusos, onde vai ser a emergência e a fixação da minha prótese nesse implante. Para quê? Para que eu planeje de uma forma que não interfira em regiões estéticas e funcionais. Perfeito? Então esse é o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês, já para impactar e para mostrar a grande diferença que existe entre uma cirurgia convencional e uma cirurgia guiada. Não só na quantidade de etapas cirúrgicas, como também nos benefícios que a gente tem, como menos anestesia, maior precisão, eu consigo visualizar qual vai ser o meu resultado final, quando que numa cirurgia convencional eu não tenho essa possibilidade. Perfeito? E eu gosto de começar falando um pouquinho da história da cirurgia guiada, e isso aí remete à minha história também. A cirurgia guiada ela iniciou aqui no Brasil há muito tempo atrás. Se eu estiver falando alguma besteira, você não me corrija. Há muito tempo atrás, mais ou menos os primeiros projetos que nós tivemos na época de 2000, onde a cirurgia guiada ela começou, não propriamente dita guiada, mas ela era intuída, ela era através de guias protéticos que a gente colocava como se fossem provisórios, né, que a gente colocava uma guiazinha apoiando em dentes adjacentes que tinha uma perfuração. Ele servia para você, após ter feito anestesia, descolamento tecidual, visualização de toda aquela área, a gente posicionava aquela guiazinha apoiada nos dentes adjacentes e tinha o furinho para onde a gente percorria. Ela ali, ela me orientava mais ou menos aonde eu iria colocar meu implante, mas ela não me dava precisão e ela não me dava aquela previsibilidade do resultado final, era só uma orientação. Com o tempo isso foi mudando, com o tempo foram se aperfeiçoando, com o tempo nós tivemos o quê? A melhoria dos tomógrafos, que tiveram maior precisão, nós tivemos o advento dos softwares de planejamento, e esses sim que foram uma grande barreira no início, porque eram softwares caros, softwares difíceis, um que a gente conhece, que é caro, que tá até hoje no mercado, que é o Exocad, você tem que pagar uma licença, você tem que pagar uma licença anual, não é barato, e com o passar do tempo, esses softwares apareceram em maior quantidade e nós temos alguns softwares hoje no mercado que são de graça. E é aí que entra a minha história, mais ou menos em 2010, final de 2010, 2011, eu conheci o professor que eu tenho a honra de ter aqui na minha plateia hoje, o professor César, que para mim foi um mestre, eu tenho um carinho enorme toda vez que ele aparece para me dar um oi. Ele manteve a filosofia da cirurgia guiada viva. Por quê? A cirurgia guiada ela veio para o Brasil em 2006, houveram algumas tentativas, algumas empresas de implante tentaram instalar no Brasil a cirurgia guiada, tiveram alguns insucessos devido a todas essas dificuldades, onde nós tínhamos dificuldade de captura de imagens, nós tínhamos dificuldade de planejamento, nós tínhamos impressoras caríssimas, que eram muito escassas no Brasil, matéria-prima, que é para fazer a guia, a manufatura cara, então tudo isso inviabilizava. E também, além disso, o desconhecimento da técnica. Muitas empresas lá no passado, 2006, 2008, tentaram, começaram, 2009, desistiram, mas a Bioparts, que é uma empresa que eu tenho orgulho de toda vez falar o nome dela, porque realmente foi onde eu aprendi a fazer cirurgia guiada, e no meio da plateia está o proprietário dela, o CEO, e que foi meu grande mestre. Fiquei um período morando lá em Brasília para aprender com ele a técnica e aprender também a planejar no software, porque ele tem a empresa de impressão de guias e está hoje ativa até hoje, né, César? E ele tem, e esse maluco que está entre nós, foi o criador de uma das coisas mais brilhantes que eu já vi, que foi o Dental Slice. Quem conhece o software Dental Slice? Este homem que inventou. Então, e é o software que hoje está no mercado gratuitamente. Então, quem quiser, vai lá e baixa www.dentalslice.com e você consegue fazer os seus planejamentos. Hoje, 99% dos meus planejamentos que eu faço, de todos dos meus planejamentos, das minhas guias, cirurgias guiadas, são no Dental Slice. É um software excelente, existem softwares bons também, mas gratuitos tem o Dental Slice e o Blue Sky. Eu uso o Dental Slice pela simplicidade, pela praticidade e porque eu tenho uma familiaridade gigantesca com ele de 15 anos. Tá?
Depois que vieram esses softwares e vieram as impressoras, hoje, por exemplo, você consegue ter uma impressora 3D de R$3.000 em cima da sua bancada e você consegue imprimir a sua guia. Quem não tiver a impressora e não quiser, hoje existem vários planning centers, que a gente chama, que são os laboratórios que imprimem essa guia, certo? Então, tudo isso, todas essas melhorias fizeram com que a cirurgia guiada voltasse a frequentar o nosso dia a dia e que seja acessível a todos, não só em questões financeiras, mas também em questões de curva de aprendizado, porque essa turma, César, eu e alguns outros caras já bateram muito a cabeça, já apanharam muito, já colocaram alguns implantes no cérebro do paciente e hoje já passam para vocês o como fazer corretamente. César acho que nunca botou no cérebro, mas eu já. Então assim, e o grande benefício que a cirurgia guiada nos traz, primeiro, a partir do momento que eu estou planejando a minha guia no software, eu consigo ter uma previsibilidade do trabalho que eu vou executar, eu tenho também o quê? A precisão daquilo que eu planejei. Porque o que eu planejei, quando eu imprimir a minha guia, eu vou com perfeição levar o que está no computador para a boca do meu paciente. Então eu vou colocar o implante conforme eu planejei. Então eu tenho uma previsibilidade, uma precisão muito grande. E com isso eu tenho o quê? Conforto para o meu paciente. Porque, como eu mostrei para vocês, todas as etapas cirúrgicas são reduzidas. E com isso eu otimizo a minha cirurgia. Primeiro, eu manipulo menos o meu paciente, principalmente tecidos moles. Com isso eu tenho uma preservação maior do meu paciente, de capilaridades, eu tenho preservação de tecidos e assim vai. Eu consigo ter o quê? Um pós-operatório muito melhor para o meu paciente, com menos edema, com menos dor, com menos inchaço e assim vai. Sem contar que o meu transoperatório ele é muito mais breve, muito mais rápido. Certo? Então vamos falar o que a gente faz com o nosso paciente. Nosso paciente chegou para a gente vai, como todos os planejamentos, nós vamos mandar esse paciente para os exames complementares. Após uma anamnese, uma avaliação, exames complementares, nós vamos mandar ele para a radiologia, perfeito? O que nós vamos fazer? Esse nosso paciente, o centro radiológico vai pegar todas as imagens dele e digitalizar. Em vez dele imprimir naquele template, né, que a gente está acostumado, aquele que a gente põe contra a janela, no megatoscópio, ou se é no papel a gente visualiza, ele vai mandar para a gente pelo computador. Por quê? Porque essa imagem radiológica, essa imagem do meu paciente, nós vamos, através do que a gente receber da radiologia, nós vamos fazer o nosso planejamento. Nós vamos importar para dentro do nosso software ou nós vamos pedir para o centro radiológico já fazer. O centro radiológico já pode te enviar dentro do Dental Slice, por exemplo, este planejamento. E você só tem o trabalho de planejar, certo? Então, quem faz esse trabalho? As imagens do meu paciente são enviadas por e-mail e nós vamos planejar. Quem vai planejar? Pode ser o Planning Center, que é quem? O parceiro radiológico, o parceiro laboratorial que vai imprimir a nossa guia, ou podemos ser nós mesmos. Se vocês tiverem o software, se vocês aprenderem a manipular, que é fácil, vocês fazem o seu planejamento. E vejam, a minha orientação sempre é, mesmo que você conte com o seu parceiro, revise o que ele fez. Então ele vai mandar para você, tem o software, por isso que eu recomendo ou o Dental Slice, ou, por exemplo, um Blue Sky, que são gratuitos. Por quê? Você vai receber e você vai abrir e ver se está de acordo, se é o que você imagina. O paciente é seu. Por mais que você queira delegar para o Planning Center, sempre faça uma confirmação. Perfeito? Então, paciente digitalizado no software, planejado, qual que é a próxima etapa? Imprimir essa guia. Quem vai imprimir essa guia? Ou vai ser você, se você tiver impressorinha 3D de R$3.000 na sua bancada, ou o teu parceiro, que ele vai te imprimir e te enviar. E a próxima etapa qual que é? A cirurgia propriamente dita. Então vejam, quando a gente faz um comparativo entre cirurgia convencional ou cirurgia guiada, se nós não quisermos nos envolver neste processo, nós vamos atuar unicamente aqui, igual uma cirurgia convencional. Com os exames em mãos, eu posso simplesmente atuar no dia que chegar tudo para mim, contando com parceiros.
Minha realidade hoje, na minha realidade, eu faço todo esse processo, menos esse. Mas eu planejo e eu imprimo. Eu planejo porque eu tenho software e eu planejo porque eu tenho a impressora. Certo? Para vocês terem uma ideia, quanto que sai uma guia? Já vamos falar de custos para vocês começarem a entender. Uma guia, em média, mais ou menos, nós estamos falando assim, para um dente unitário, 350, 400 reais. Varia de região para região. Chegando até 500, 600 reais aí para múltiplos, aí para um protocolo, por exemplo. Se você dividir isso por implante, dá menos de 80 reais, por exemplo, um protocolo. Dá 80 reais por implante. Vale a pena e eu vou mostrar para vocês. Certo? Para mim, imprimir a minha guia, eu pago o STL, que é o quê? Depois que eu faço todo o planejamento, eu pago um valor para o software, que é para pegar um arquivo STL que comunique com a minha impressora, e de custo de material eu gasto por impressão R$8 de resina. É o que custa para mim uma guia para minha cirurgia. Então, no caso que eu imprimo, eu gasto no máximo R$100 por qualquer que seja a minha guia. Vale muito a pena. Certo? Mas entenderam como é que é o fluxo do nosso paciente? Digitalizou, planejou, imprimiu a guia e opera. Certo? Como é que funciona essa digitalização? Nós temos 2 tipos de paciente, isso é importante vocês entenderem. Quando a gente fala de cirurgia guiada, quando a gente fala de digitalizar o nosso paciente, existem 2 tipos de paciente. O paciente parcialmente dentado e o paciente totalmente desdentado, certo? Então, aquele paciente, quando a gente está falando aqui, a gente está falando por arcada, tá, gente? Igual uma tomografia normal. Estamos falando de maxila nesse caso aqui. O meu paciente parcialmente desdentado, eu tenho que fazer 2 arquivos radiográficos desse paciente. O primeiro é uma tomografia do meu paciente, a mesma tomografia que vocês fazem hoje, e a segunda é um escaneamento intraoral. Por que isso? Quando eu vou fazer o meu planejamento digital, quando eu vou fazer o meu planejamento para cirurgia guiada, no meu software eu tenho que ter parte óssea, parte dental e tecidos moles. Então eu tenho que contemplar tecidos duros, que nessa tomografia eu capturo, e eu tenho que contemplar gengiva do meu paciente, porque é importantíssimo para mim. No meu planejamento digital, a minha guia, ela vai apoiada e respeitando a gengiva. Por quê? Eu não vou cortar a gengiva, abrir para lá e abrir para cá para colocar o meu guia. A minha guia ela vai sobrepor, preservando todo aquele tecido. Então eu tenho que ter a visualização desta minha guia, dessa minha gengiva, para eu confeccionar a minha guia. Então aqui eu pego o tecido duro e aqui eu pego o tecido mole, gengiva, e pego também tecido duro, dente. Aqui eu pego osso e aqui eu pego dente. Perfeito? Eu tenho 2 arquivos. O que o meu software faz? O que o meu programa faz? Ele pega tecido duro daqui, dente, e tecido duro daqui, dente, e junta. Então eu vou ter, numa imagem que antes eu tinha osso e dente, e na outra que eu tinha dente e gengiva, eu vou ter uma terceira imagem, que é onde eu vou trabalhar, que juntou tudo, e eu vou ter osso, que é importante para mim, dente, que são as estruturas adjacentes que interferem no meu planejamento, e a gengiva, que deve ser respeitada. Ficou claro para vocês? O segundo caso, que é o paciente totalmente desdentado, eu também faço 2 arquivos. Minha radiologia faz 2 arquivos. Uma tomografia do meu paciente e uma tomografia da prótese. O que é a prótese do meu paciente? É a cópia, é o planejamento reverso, é a parte dental do meu paciente que tem que ser respeitada, é onde eu tenho que planejar onde que vão ser as emergências dos meus parafusos para que não saiam em regiões vestibulares, anatômicas, estéticas e funcionais. É onde vai servir de referência para mim, para eu posicionar o meu implante, não só tendo como relevância a parte óssea, mas também a parte dental que me interessa, certo? E além disso, o que eu tenho aqui? A minha prótese ela não é uma cópia fiel da parte gengival do meu paciente. Se ela estiver bem adaptada, e essa é uma questão importantíssima, tem que sempre estar muito bem adaptada, e se não tiver, você vai reembasar essa prótese, mas eu não tenho uma cópia fiel da minha gengiva.
Então aqui eu tenho a referência gengival do meu paciente. Aqui eu tenho uma tomografia onde ela vai capturar estruturas ósseas do meu paciente. Aqui eu tenho uma tomografia que vai capturar a prótese, onde eu tenho as referências dentais e eu tenho toda a referência gengival do meu paciente. Como é que eu faço para unir? Aqui eu consigo unir porque eu tenho dente aqui, eu junto os dentes. Aqui eu não tenho nada com nada. Eu só tenho osso, aqui eu só tenho resina. Como é que eu junto os dois? Se vocês perceberem na minha dentadura aqui, eu fiz alguns pontinhos de gutta-percha, certo? Esses pontinhos, quando a gente faz a captura tomográfica, eles saem. Este meu paciente, eu vou fazer a tomografia dele com a prótese em posição. Eu não sou radiologista, eu não entendo direito, mas funciona mais ou menos assim. Aqui, o radiologista ele faz a tomada radiográfica, esta radiografia, essa comprimento de ondas, aquele FOV, lembra que é a abertura? O comprimento de ondas X, ele vai pegar a parte óssea do paciente e vai pegar também a gutta-percha. Mas ele não pega a resina. Para pegar a resina, ele precisa diminuir ou aumentar, não sei, essa FOV, que ele vai pegar a resina, mas daí ele não pega mais osso. Se o comprimento pegasse tudo, você não precisava se preocupar, era só fazer a tomografia com ele em boca. Você fazia uma única tomada radiográfica. Como esse comprimento de onda ou pega osso ou pega a resina, você tem que fazer duas tomadas. A grande vantagem é que esses pontinhos de gutta-percha pega tanto nesse comprimento de onda como nesse. Então, o que eu vou ter? Nessa imagem tomográfica, eu vou ter osso, a prótese está na boca dele, com um monte de pontinho flutuando. Porque não apareceu dentadura, mas apareceu os pontinhos. E aqui, quando ele diminuir o comprimento de onda e ele colocar na boca e tirar a tomografia, ele vai ter toda a resina e um monte de pontinho. O que o software faz? Junta os pontinhos. O que você vai ter? Osso, toda a estrutura dental e o contorno inteiro gengival do paciente. Eu consigo o mesmo resultado que eu tinha aqui, aqui. Ficou claro? O que vocês precisam entender? Você tem dois tipos de paciente. Um que é parcialmente desdentado, você vai fazer a tomografia e o escaneamento. Outro que é parcialmente desdentado, você vai fazer duas tomografias. Uma do paciente com a prótese, com as marcações na boca, e outra só da prótese. E o software junta as imagens. Sozinho, mais ou menos. Sozinho, mais ou menos. Você, quando importa, você importa as duas, você clica em meia dúzia de botão lá e você junta tudo, tá? Não. O Dental Slice faz isso, por exemplo. Tudo, certo? O Dental Slice faz isso, faz o planejamento e faz o arquivo STL de guia, da guia. Você planeja também no guide creator dele, você planeja a guia também no Dental Slice. Ok? Entenderam a diferença? Ficou claro para vocês? Muito bem. Paciente digitalizado, qual que é o próximo passo? Planejamento. Hoje nós temos no mercado vários softwares, como eu disse para vocês, tá? Os meus de preferência são o Dental Slice e o Blue Sky. O que eu uso praticamente na minha rotina diária é o Dental Slice, por eu achar que ele é um software extremamente simples, extremamente eficiente, extremamente intuitivo e de graça. Certo? Ok? E aqui está um exemplozinho de um planejamento. Esse aqui é o Dental Slice, um casozinho onde a gente vai planejar. Existem várias ferramentas aqui, ferramentas importantes, como que medidor de densidade óssea, assim vai. Aquela linha amarela que vocês estão vendo é exatamente o limite gengival do meu paciente. E aqui eu começo a posicionar o meu implante. Percebam que aqui eu levo em consideração não só o planejamento reverso, onde vai ter a emergência do meu implante, como também a estrutura óssea. Esse é um caso onde o paciente tem uma região medular muito pobre, porém eu tenho uma cortical óssea bem densa. Nesse planejamento, nesse caso, eu optei por margear essa cortical para eu conseguir um travamento melhor. Esse casinho aqui eu apresentei, olha, que faz tempo, esse casinho aqui eu apresentei no IN, não no passado, no retrasado, para vocês terem uma ideia. Eu consegui um travamento de 100 newtons, aí, de 1000 newtons, num osso extremamente pobre, todos eles iguais, se vocês forem perceber, um osso bem trabeculado, mas eu posicionei o meu implante margeando e pegando nessa cortical. Então vejam, o planejamento ele me permite não só ter uma eficiência,
na parte de planejamento reverso, nessa parte de finalização do meu trabalho, para eu ter uma eficiência na prótese, como também eu ter uma perfeição no meu planejamento no quê? Na execução cirúrgica, onde eu consigo eleger o melhor lugar, o melhor posicionamento, o melhor osso para pôr o meu implante. Tomando todo o cuidado em respeitar todas as estruturas adjacentes, todas as estruturas importantes, relevantes, que eu deva ou evitar ou até mesmo utilizar. Como aqui no caso eu mostrei para vocês que eu utilizei cortical óssea para poder ter um travamento melhor. Certo? E o que eu planejei aqui, e aqui é a emergência dos meus parafusos, onde eu vou buscar exatamente também uma eficiência estética e funcional, evitando que saia em paredes vestibulares, que saia em cúspides e que saia em algumas regiões anatômicas não favoráveis, eu tenho essa parte óssea que eu consigo otimizar. E disso daí a gente faz o nosso planejamento, a gente faz a nossa execução da nossa guia. Perfeito? Ok? Impressãozinha da guia, como eu disse para vocês, aqui eu tenho uma impressorinha 3D, essa é a minha impressora, uma coisa simples. Aqui a gente tem a impressora e essa daqui é uma outra máquina que faz duas coisas, que é a lavagem dessa guia, que vocês vão ver, e faz a fotopolimerização final, porque essa guia ela tem que ser bem rígida, certo? Então aqui a impressão ela é com um tanque de resina. Aquela plataforma, ela desce, ela vai subindo e imprimindo. Esse aqui é o software de planejamento do Dental Slice, que faz a confecção da guia. E esse daí já é o softwarezinho para você colocar no pendrive na sua impressora. Aí está sendo feita a impressão. Uma guiazinha maxilomandíbula indifere normalmente 2 horas a 2 horas e meia de procedimento, de confecção. Tá? Ali está ela impressa. E aqui a gente vai lavar no álcool para quê? Para tirar aquela resina líquida que ainda sobrou, para deixar ela pura, antes de ir para a fotopolimerização final. Certo? Faz a lavagem e aí é a nossa fotopolimerizaçãozinha que a gente consegue o resultado final para ela ficar dura, rígida, para a gente fazer a nossa inserção do nosso implante. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo? Sim, você importa diretamente o DAI. Você importa diretamente o DAI e compra ele por dentro do Slice. Perfeito? Aqui são as nossas guias, tá? A guiazinha ali que foi aqui que finalizou aquele processo. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, e para a gente começar a entrar agora diretamente no sistema de cirurgia guiada da Systex, eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui está a nossa guia. E aqui nós temos as anilhas. O que são essas anilhas? Se eu pegar na resina, tem o furinho ali, e for colocar a minha broca para fazer a perfuração, o que vai acontecer com essa minha guia? Ela vai comendo, porque a resina é mole, perfeito? Eu preciso ter uma estrutura rígida de titânio que vai permitir que a minha broca venha aqui e mesmo que ela tenha fricção e justa posição, não vai comer dos lados. Então, todo o sistema de implante tem a sua anilha compatível com o diâmetro do seu implante e com o diâmetro das brocas, ok? Percebam que eu tenho 2 anilhas, 2 tipos de anilha. Uma azulzinha mais estreita e uma amarela mais larga. Perceberam? Ficou claro isso para vocês? Por quê? Porque esse é o nosso kit, esse é o kit de cirurgia guiada da Systex e ele contempla a colocação de 2 implantes. Sempre implantes Cone Morse. Existe toda uma teoria pela qual, em termos de osso, em termos de gengiva, tecido mole, os nossos implantes são o Avante, que hoje é o carro-chefe da empresa, implante Cone Morse de 3,5 e de 4,3. Então, o nosso implante de 3,5, nós temos a anilha azul, que é mais estreita, e o de 4,3, a anilha amarela, que é a regular. Então, quando você fizer o seu planejamento no Dental Slice, automaticamente já vem aquela anilhazinha. Vocês viram no meu planejamento quando eu coloquei o implante que vinha aquela anilhazinha acima azul? Se eu tivesse planejado um de 4,3, vinha amarela. Automaticamente vem, perfeito? Então, quando você receber a sua guia, ela já vem ou com a anilha azul ou com a anilha amarela, de acordo com o seu planejamento, ok? E percebam como esse kit ele é simples. Lá em cima, vocês estão vendo que tem um retângulo azul?
são para os implantes de 3,5. Vai vir a tua guia 3,5. E embaixo, vocês estão vendo que tem a risca, o retângulo amarelo? São para os implantes de 4,3. Então, o kit ele é totalmente intuitivo, em linha reta. Essas brocas daqui, na horizontal, o primeiro espacinho é da broca, e aqui são os pinos de fixação digital. Então, você fixa a tua guia, que ela tem que estar estável, e ali é a perfuração. Então, se você for colocar, por exemplo, um implante de 3,5, você vai só naquela linha azul. Se você for colocar um de 4,3, você vai só na linha amarela. E aqui são as chaves de inserção de catraca de contra-ângulo do azul e de catraca de contra-ângulo do 4,3 amarelo. Perfeito? Fácil. Minha primeira broca é uma broquinha punch. O que é broca punch? Broquinha é um bisturi circular, que é para tirar aquela tampinha de gengiva por onde eu vou fazer minha inserção. Vou tirar aquele hamburguinho. Tô com o meu osso ali olhando para mim, com um diâmetro de 3,5 mm. É tudo isso que eu manipulo de tecido mole do meu paciente, 3,5 mm para colocar o implante. Certo? A próxima broca é minha broca lança. É uma broca lança curta, que eu vou fazer uma perfuração de 4 mm. A outra broca é uma broca lança também, que vai aprofundar um pouco mais, 8,5, todos na espessura de 2,8. E dali para frente a minha sequência de brocas, que já tem a espessura de 3,5, ela só vai aprofundando. Então, quando a gente faz uma cirurgia convencional, como é que a gente faz? Nossa primeira broca lança, ela já atinge o comprimento final. Então, eu quero colocar um implante de 10 milímetros, por exemplo, de comprimento. Eu vou com a minha broca lança até 10, depois eu vou alargando a minha broca. A 2,8, a 3, a 3,2 e assim vai. A gente vai escalonando o quê? A largura da minha perfuração. O comprimento na primeira eu já fiz. Nesse nosso kit é diferente, é o inverso. Primeiro você já vai atingir a largura, para depois ir aprofundando. Por quê? Eu tenho um guia do começo ao fim. Então a minha broca ela entra perfurando 4. Depois ela perfura 8. Depois 8,5. Depois se eu quero colocar um implante de 10, eu vou com a broca de 10. Então eu vou aprofundando conforme a minha profundidade. Certo? Essa daqui são as nossas brocas. Então nós temos aqui, para que vocês entendam, o implante de 3,5 de 4,3 e a nossa broca. O que faz a minha broca entrar certinho dentro do meu planejamento? Ela tem que ser justa, tem uma indexação, uma justa posição com a minha anilha, para que ela não entre lá e fique sambando. Perfeito? Antigamente, os kits antigos, o que tinham? Alguns até hoje ainda tem. Antigamente, esses kits, como é que eles funcionavam? Você tinha uma largura final dessa minha anilha, como é hoje, e as suas brocas elas eram um corpo único. Então, a primeira broca sua, ela tinha, por exemplo, 2,0. Então, você tinha que colocar ali, entre a tua anilha, que tinha 4,3, por exemplo, para a sua primeira broca de perfuração, um redutor de broca. Era um anelzinho, que era oco no meio, que você colocava, que por fora ele entrava justinho naquela anilha, e por dentro ele tinha um furinho de 2 milímetros para você entrar com a tua broca. Aí você ia passar para a broca de 2,8. Você trocava aquele redutor, colocava um que por fora ele era justaposto, aqueles 4,3, só que daí o furinho não era mais de 2, era de 2,8. Aí você vinha com a broca de 2,8. E para cada broca você ia trocando. Esse aqui? Ah, esse aqui? Esse aqui é a chave digital. A chave digital de componentes, tá? Perdão. Então vamos lá, voltando. Então a minha broca, ela era uma broca de corpo único, do começo ao fim, e para entrar aqui eu tinha os redutores de broca. Perfeito? Nesse sistema nosso aqui, não existe mais esses redutores de broca. Eu tenho uma justa posição da minha broca nesta região aqui, neste tambor. Isto aqui, por exemplo, de 3,5, ele tem 3,4. Então ele vai entrar certinho justaposto aqui. Esta daqui, esta espessura está aqui, 4,3. Perfeito? Todas as minhas brocas têm esse tambor. É aqui que tem a justa posição. Aqui no ápice, por exemplo, de uma broca lança, eu tenho 2.
Quando esta minha broca, ela entra aqui, como é que ela está dentro da minha anilha? Ela está assim, sambando. Ela só vai ter a justa posição e aí sim ela ser orientada quando ela chegar nesta parte aqui desse tambor. Então, quando ela está entrando aqui, ela está entrando sambando. Quando ela chega aqui, ela tem a justa posição. Perfeito? Ok? Esta minha broca de 8,5, eu tenho o comprimento dela aqui de 8,5. Hora que eu entrar aqui, ela está sambando. O que eu estou fazendo no meu osso? Eu estou alargando. Ela só vai entrar retinha a hora que chegar aqui. Por isso que a minha primeira broca, como eu falei para vocês, a minha broca lança, ela tem 4 milímetros. Por quê? Isso a gente chama de offset. Existe uma distância entre a base da minha anilha e a crista óssea, teoricamente, que está aqui no meu implante, na cabeça do meu implante, e hoje existem discussões, não é o caso aqui, onde deve estar esse implante Cone Morse, realmente tem que estar enterrado 3 milímetros, 2 a 3 milímetros? Hoje já existe uma outra linha de pensamento que está vindo, que não importa mais o quanto de osso para cima, e sim a quantidade de barreira biológica remanescente, gengiva. Então, se eu tiver uma espessura gengival de 3 milímetros, e por isso que o software é legal, porque ele me mostra isso, na cirurgia aberta você só descobre na hora, ele me mostra esta altura, eu consigo deixar a nível ósseo. Eu não posso deixar supraóssea, porque não pode ficar espira exposta, perfeito? Mas isso está em discussão ainda. O que a gente usa, o que eu uso, o que ainda é o preconizado, que é 2 para baixo. Até os caras descobrirem e decidiram, eu vou na onda. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma altura de 5 milímetros. Folga de 5 milímetros. Por que eu tenho essa altura de 5 milímetros? O que eu tenho entre a crista do osso e lá para fora? A gengiva do paciente. Lembra que eu não manipulo gengiva? Então aqui a gente trabalha com esta limitação, esse respeito pela gengiva. A minha primeira broca não tem 4? Eu já não tirei esse tampãozinho de gengiva. A minha broca, a hora que eu coloco ela aqui, ela vem bonitinha, folgada. Os 4 milímetros. A hora que está chegando aqui no osso, 1 milímetro antes, meu tambor já chegou aqui, justa posição, ela vai descer retinha. Se eu viesse com essa, ela ia até chegar na metade dela, sambando. Por isso que a nossa perfuração ela é escalonada do começo ao fim. A partir do momento que eu perfurei com a de 4, eu venho com a de 8,5, eu ponho ela passivamente dentro já da loja óssea formada de 4, outros 4 para fora, tem 1 milímetro, ela teve a justa posição dela de novo, e eu consigo sempre estar guiado na minha perfuração. Ficou claro? Vocês entenderam? Se entendeu isso, entendeu tudo. Então vejam, aqui eu tenho minha crista óssea, aqui essa parte não é a parte cortante, e essa é a parte ativa da minha broca. E todas as minhas brocas, elas vão aumentando daqui para baixo. Então essa é uma de 8,5. A minha próxima broca de 10, ela tem 1,5 milímetro para baixo. E assim vai. E percebam que aqui eu tenho um stop. Então a minha própria broca, ela tem o stop dela. Então a minha guia, a minha perfuração guiada, ela se dá não só em direcionamento, mas também em profundidade. Ok? Isso se chama offset, isso já vem calculado no software. Na hora que você coloca lá, a guia já vem na distância certa, que é do topo até a crista óssea, 9 milímetros. 5 dessa distância livre, para respeitar a gengiva do paciente, e 4, que é a altura da anilha, que é o suficiente, segundo os engenheiros, para dar essa justa posição aqui e estabilidade para a minha broca. Perfeito? Ok? Então, a minha broca, ela tem esse stop também. Então, ela é totalmente guiada, não só em direcionamento, como em profundidade. Aqueles sistemas que não tem esse stop, ou você vai no visual, nas marcações, e daí não é 100% guiada, porque depende da sua acuidade visual, e no meu caso já não é tão boa, com 47 anos eu não enxergo tão bem, e minha auxiliar que poderia me ajudar tem 60 anos, piorou, então não dá para confiar em nenhum de nós dois. Ou você coloca aqueles safe drills, aqueles stop de broca, que para cada broca você tem que colocar. Então esse sistema é um sistema extremamente enxuto, porque a broca tem o seu stop. Então você perfura assim, ó, tranquilo, você não precisa nem olhar. Ficou claro? Ok?
Aqui é um hands-onzinho para vocês entenderem o sistema. Aqui é uma guia, tá? Onde aqui são implantes de 3,5. E aqui é para vocês entenderem a sequência. Primeira coisa que a gente vai fazer é a estabilização dessa minha guia, com essas broquinhas de 1.8 e um pino de fixação digital de 1.8. Tá? E aqui vai ser a minha perfuração. Eu acho que o vídeo está um pouco cortado lá em cima, mas dá para ver. Isso aqui é só ilustrativo. A primeira broca é o punch, tá? É o punch que é só para tirar a gengivinha, que aí no caso não é necessidade, mas é só para ilustrar. Minha primeira broca, percebam que ela tem o stop. Olha lá, é uma broca que bate, então é a broca de 4.0. A segunda broca lança 8,5. Percebam que eu entrei com ela parada no buraco, ela já entrou tudo, já está no tambor, aí eu continuo minha perfuração, eu não venho com ela rodando. Essa daí já é de perfil de implante 8,5, entrei no buraquinho, parada, está estabilizado no meu tambor, bateu ali em cima, eu cheguei na minha perfuração, sem me preocupar se eu estou aprofundando mais ou não. Essa é a de 10, porque eu coloquei o implante de 10, aprofundei o que aí? 1,5 mm. Eu não alarguei mais, eu só afundei 1,5 mm, por isso que foi tão fácil. E a colocação do meu implante, percebendo que eu tenho a colocação do nosso implante sempre de preferência com contra-ângulo, né? A gente para a hora que ele trava e eu vou finalizar na catraca a colocação do meu implante. A reabertura você usa o guia, você usa o punch. Eu vou falar lá no final. Você tá chegando no final da minha aula, você se contenha. Olha lá, bateu no stop, chegou no final, eu sei que está na profundidade. Certo? Perfeito? Está aí o resultado final. Aqui uma cirurgiazinha, vou mostrar para vocês. Aqui é o início da cirurgia, nosso planejamento, onde nós temos aqui, antes de mais nada, o software. Ali, guia em posição, a gente anestesia não só a região onde vai ser colocados os nossos pinos de fixação, como também colocar onde vai ser colocada, fazer a perfuração. Sempre utilizem essa anestesia, lógico, né? Já foi feita a anestesia troncular, a regional. Aqui eu estou falando da anestesia infiltrativa. Sempre usem a guia, por quê? Para você ser o mais assertivo e econômico possível na colocação do seu anestésico. Você não precisa anestesiar tudo aqui, você vai anestesiar aqui, um pouquinho. Uma cirurgia como essa aqui, essa cirurgia eu apresentei no IN. Essa cirurgia aqui foi um protocolo, eu usei 3 tubetezinhos, 2 de articaína e 1 de Novocol infiltrativa. Por quê? Uma cirurgia protocolo. Abrindo daqui a aqui, quantos tubetes você usa de anestésico? Pra caramba. Guia fixada, perfuração do meu implante, colocação do meu implante, catraca, cirurgia finalizada. Cirurgia de protocolo, em vez de eu ter uma incisão de tuber a tuber com relaxante, eu tenho 6 aftas no meu paciente. É o que eu proporcionei para ele, 6 aftas de 3,5 mm. Certo? Pós-operatório de uma cirurgia guiada, churrascaria. Perfeito? Para vocês terem uma ideia, isso é uma conduta minha. Posologia das minhas cirurgias guiadas. Cirurgia normal, antibiótico terapia, profilático, começa um dia antes, dexametasona, depois anti-inflamatório de eleição, no meu caso eu gosto de nimesulida, e analgésico. Cirurgia guiada eu passo para o meu paciente anti-inflamatório, nimesulida, pós-operatória, porque eu fiz 6 aftas na boca dele, e a lisador se ele tiver dor. Eu não tenho exposição, eu não tenho contaminação, eu não tenho manipulação, eu tenho minimamente uma cirurgia invasiva. Então, tudo isso propicia o quê? Menor edema, menor inchaço, menor contaminação, menor exposição. Eu não entro com antibiótico no meu paciente, não há necessidade. Eu não tive contaminação. Desde que eu fiz uma cirurgia asséptica, todas as condições cirúrgicas, não tendo contaminação, não tem por que eu tratar meu paciente com antibiótico terapia. Depende do que for, você já põe componente, você põe cicatrizador e assim vai. Acabou. Certo? Aqui rapidinho uma cirurgia para vocês. Planejamento. Olha a minha mesa cirúrgica, a quantidade instrumental que eu tenho. Uma carpula e 2 afastadores. Posicionamento da minha guia. Não, cada hora eu uso de um jeito. Essa é mais cara. Esse é para trazer no congresso. A que eu faço é aquela cinza que é mais barata.
O César não pode ouvir eu falando isso, que daí ele vai começar a brigar comigo. Fixação da guia, importantíssima mãozinha da auxiliar ali segurando e travando essa guia em posição, certo? O travamento é digital, você posiciona, travou essa guia. Fixação do outro ponto, do outro pino de fixação. Ali é o nosso punch. Estou fazendo a remoção do meu tecido para fazer a minha perfuração. Aí dá para ver bem. Não tem stop essa broca, por quê? Qual é o stop do punch? Osso. Bateu no osso, riscou o osso, tirou, certo? Não precisa de stop. Primeira broca, minha broquinha lança de 4.0. Percebam que ela entra parada, ela está em contato com o tambor, eu começo a fazer a minha perfuração e vai até o stop, certo? Percebam na broca que ela é chanfrada lateral. Ela não é redondinha, perfeito. A gente fez um chanfro nela, tá? Por que isso aí? Facilitar a irrigação. Tá? Antes que alguém pergunte, que sempre alguém pergunta, como é que é a irrigação? E eu já vou falar mais detalhes na hora que terminar. Próxima brocazinha, que eu já perdi em qual que eu tô. A broca tinha sido de 8,5, agora de 10. Percebam, extremamente rápido, tranquilo. Por quê? Porque a guia faz o trabalho para você. Você simplesmente perfura e vai. E ela bate, você não precisa se preocupar, não precisa ficar olhando, medindo. Certo? Colocação do meu implante. Implantezinho de 3,5 por 10 Avante, que é o carro-chefe da nossa empresa. Parou, travou. Não vai mais, se o teu motor não tiver o módulo de instalação de implante, você estoura a cabeça do implante. Colocação do implante também é guiado, né? A anilhazinha de titânio, ela guia, ela ajuda na inserção e vai fazer o stop. Finaliza com a catraca. Um excelente travamento, se eu não me engano deu 60 newtons aí. E a própria chave tem o stop dela também, para te mostrar que você chegou lá, para você não ficar, porque você não consegue visualizar. Diferente da cirurgia aberta, onde você está vendo a cervical do implante, a cabeça do implante, aqui você não vê. Então na broca, a hora que ela bateu, você sabe que chegou. Perfeito? A minha guia tem o stopzinho dela. Olha lá. Bateu, tirou e agora nós vamos remover a guia para vocês verem o resultado final imediato. Essa é a quantidade de sangramento do meu paciente. Aqui foram 3 implantes, tem um lá no fundo que eu não mostrei, mas olha como é que é o resultado final. É uma aftazinha. Isso aí depois do almoço, se não tiver preenchido com alimento, isso aí fecha sozinho. Certo? Ok? Nem suturo. Não suturo. É uma consulta a mais que eu poderia estar na minha casa tomando cerveja, em vez de estar fazendo um pós-operatório. Depende. Às vezes eu ponho tapa, às vezes eu ponho cicatrizador personalizado, às vezes eu já ponho componente e faço carga imediata. E é fácil de manipular na parte protética, por quê? Como você não tem alteração de tecido mole, é feito de inchar e desinchar, você está com uma região totalmente protegida, preservada e sem sangramento, você já vai direto para a carga imediata com um resultado final estético bem fiel. Ah. Sim, sim. Tá. Tá. Vamos lá. O que ela perguntou aqui foi o seguinte, gente. E o que a gente escuta falar de imbricamento, quando você vai colocar, às vezes, trava implante, trava a broca, trava a chave, trava um monte de coisa. Isso acontece muito. Já aconteceu comigo muito.
Sabe o que é o responsável por esse imbricamento? Erro na técnica. Quando você faz besteira. Quando você angula, quando você coloca errado. O implante, vou te dar um exemplo, por exemplo. Quando você está colocando implante, aí você está com a chave catracando, aquela chave não solta. O implante ele não tem um poder cortante? O implante corta. Né? O implante ele tem as espiras dele. Hoje nós temos aí macrogeometrias de implante com espiras trapezoidais, que elas são osso-densificantes. Tem aquelas que são mais triangulares, que cortam mais. O implante corta. Se você fizer a tua perfuração e se você quiser, você consegue inclinar ainda proposital ou não propositalmente o seu implante. Muitas vezes isso aí, quando você está colocando implante, você coloca afoito, você pode, de certa forma, iniciar um desvio, pequeno desvio, e é pequeno porque a guia não permite muito, mas esse pequeno desvio vai imbricar. Por quê? Porque você faz correndo, porque você quer fazer um vídeo para trazer no congresso, e quer filmar rápido, porque você está pensando na cerveja que está gelada te esperando em casa. Tudo isso daí faz você errar. Toda vez que imbrica, não é culpa do sistema, é culpa do cirurgião. Eu já errei muito também. Acontece. E a gente aprende com o tempo. Certo? Osteótomo. Pé no peito do paciente e osteótomo. E puxa, que vem. Ainda implantes externos se usa muito porque sumiu desse aqui das vainas para fazer o externo. Você fala do HE, hexágono externo? O que acontece? Ela estava questionando aqui em relação ao hexágono externo, implante HE, né? Porque talvez não tenha o sistema de... Perfeito. Hoje você usa muito ainda, nossa colega é do Equador, então lá ela está falando que a prática para próteses conjuntas, para próteses extensas, usar o HE. Né? O HE não é indicado para cirurgia guiada. Eu tenho esse slide na minha aula onde eu mostro o porquê não. O que acontece? Quando você vai colocar um implante, cirurgia aberta, um HE, por exemplo, você tem que tomar alguns cuidados. Vou te dar um exemplo para ficar claro para você. Pega a região posterior de mandíbula. Linha oblíqua de mandíbula, essa parte aqui molar. Geralmente ela tem uma inclinação vestibularizada. Ela é assim, esse osso nosso. A hora que a gente coloca um implante HE aqui, o que vai acontecer? Parte lingual ou vai ficar muito enterrada, para que eu cubra as espiras do lado de fora, ou ele vai ficar no nível ósseo, mas aqui vai ficar com a espira exposta. Quando a gente faz cirurgia guiada, o que a gente faz para corrigir isso daí? Normalmente uma osteotomia na região lingual para ficar toda a plataforma por igual. Porque se eu deixar o meu HE aqui com o osso subindo, a hora que você for pôr o componente, não adapta. Eu tenho que ter a plataforma livre, certo? Ou você pode colocar nível ósseo e fazer um enxertia aqui. Quando você faz a guiada, você não consegue. Porque você não consegue manipular osso, porque está tudo fechadinho. Então não é indicado. Outra coisa... Quando você faz a cirurgia, você coloca o implante, o cone morse, a indexação dos componentes, cicatrizador, pilares, o que quer que seja, ele sai de dentro do implante, daquele V. Então aquela plataforma que aqui tem, não vai ter sobreposição do meu componente. Então, por mais que eu tenha gengiva ali, o meu componente ele entra como um cone, afastando aquela gengiva. No HE, o que acontece? É um chapeuzinho. A hora que ele vem empurrando gengiva para dentro. Então, para eu fechar proteticamente, eu teria que terminar a cirurgia, abrir a gengiva, rasgar para fazer. Certo? Então, por isso que não é indicado. Dá para fazer? Dá. Mas chama gambiarra isso. O César, eu não sei se sabe disso, mas o Flávio sabe, que é o engenheiro dele. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu estava fazendo, lá a gente estava fazendo junto, e eu com mania de HE, porque eu sou apaixonado por HE, eu até falo baixo, ainda mais num lugar como esse aqui, senão eu vou ser julgado. Mas eu sou apaixonado e até hoje 50% dos meus implantes são HE, e para próteses múltiplas eu adoro. Não vou terminar, é a hora que eu quiser. Teve uma época que eu liguei para o Flávio e pedi para ele fazer para mim uma chave pro Raptor
HE. E ele fez, eu tenho ela até hoje, estou guardando, porque um dia ela vai valer muito como museu. Para eu colocar implante na cirurgia guiada, eu coloquei muito implante HE na cirurgia guiada. Só que eu sempre abria a gengiva, porque embricava. Quando eu via que não estava entrando componente, eu abria e desgastava o osso. É um trabalho que não vale a pena. Não vale a pena, diminui a qualidade da sua cirurgia e o resultado também, porque você vai mexer em gengiva, vai sangrar pós-operatório, você acaba perdendo todos os benefícios. Então, cirurgia guiada, HE, Cone Morse. Esse caso aqui é um caso interessantíssimo. Veja, uma das coisas que a gente tinha como limitação da técnica é quando a gente precisava fazer osteotomias, quando a gente precisava fazer regularização de rebordo, quando a gente precisava manipular aquele tecido ósseo para implantar o osso. Hoje não mais. Hoje nós temos guias cirúrgicas conjugadas que me permitem fazer a osteotomia e me permite fazer a implantação na mesma cirurgia. Então, são guias que são em partes. Então, veja, essa aqui é a guia, onde eu tenho a base dela e a parte de cima, que é para eu encaixar na boca do meu paciente, como se fosse uma moldeira. Tirei a parte de cima, porque eu já fixei a parte de baixo, estão lá meus dentes, eu faço a minha exodontia e a minha osteotomia. Depois eu adapto, eu acoplo. Existem sistemas, esse que eu gosto, que é dessa empresa, que é por ímã, tem umas que é por encaixezinho, que você adapta aí agora a parte da guia para o implante e você faz o seu implante. Está lá meu paciente, esse é o caso clínico, sorriso extremamente gengival, tinha osso. Qual que é o melhor planejamento? Remoção dos dentes, osteotomia, nós vamos elevar essa linha de sorriso protética desse paciente. Coloco minha guia em posição, percebam, a minha referência do meu planejamento, no meu software, eu planejei uma guia que eu pudesse fazer o corte de osso e depois colocar os meus implantes. Posiciono a minha guia, apoiada nos dentes, fixo ela lá em cima, e daí eu vou tirar essa parte que serviu só para posicionamento, e aqui eu tenho a base da minha guia, onde aqui eu vou acoplar depois a parte dos implantes. Aqui serviu para mim, nesta linha, a minha linha de referência de osteotomia. Fiz a exodontia do meu paciente, e agora eu começo a fazer minha osteotomia, usando como referência, como guia, a minha própria guia. Eu gosto de usar uma broca carbide multilaminada. Você pode usar Maxi-Cut, você pode usar o que você quiser, adapte a sua adaptação. Feita essa osteotomia, remove esse tecido ósseo e aquilo que eu vou ter. Ali eu ainda tenho os alvéolos, né, remanescentes, mas ali está a minha linha planejada da minha linha de sorriso, onde eu vou colocar o meu implante cervical do meu implante. Posiciono a segunda parte da minha guia, realizo a minha perfuração e aí vou colocar os meus implantes na boca. Travamento, 80 newtons. E aqui está o posicionamento do meu implante, onde eu consigo, inclusive, pela precisão e pela confiabilidade que me dá o sistema, fugir de regiões com ausência dental devido aos alvéolos e posicionar em ameias e interdentais, e assim vai, com um excelente travamento, como vocês viram. Resultado final do meu planejamento, dos meus implantes. E eu consigo também, através do fluxo digital planejamento reverso, mediante todo esse planejamento feito, uma prótese provisória em carga imediata, caso eu queira. Aqui a minha prótese também imantada, onde ela pluga por ímã, e aqui já vem os nichos para captura. Eu ponho na boca do meu paciente as coifazinhas, que está ali o metalzinho aparecendo, posiciono ela, faço minha capturazinha com a minha gengiva, a minha resina flow, removo ela, tal, suturo, corto as coifas e instalo minha prótese. Aí aqueles batoquezinhos que tinham antes aqui de ímã, que era na guia, eu tiro, removo, faço o acabamento. Está aí uma prótese imediata, extremamente precisa, confiável, como foi planejado. Certo? Ok? Para finalizar as vantagens, quais são as vantagens da cirurgia guiada?
Planejamento reverso e previsibilidade. Eu vou planejar no meu computador, eu vou ter uma previsão do que eu quero, vou ter uma precisão exata, porque o guia não me permite fugir do que foi planejado. Aumenta a probabilidade de casos limítrofes. Eu vou dar um exemplo para vocês simples de caso limítrofe, onde você tem, por exemplo, uma tábua óssea muito espessa, muito fininha, que quando você vai fazer a sua perfuração, muitas vezes você pode trepanar, ou a tua broca vai escorregar, ali a precisão vai te colocar naquele ponto. Ou você tem, por exemplo, dentes adjacentes ali, muito limítrofes, que estão ali te atrapalhando. Você consegue colocar bem posicionado no meio, sempre respeitando a fisiologia, 1,5 mm para lá, 1,5 mm para cá, aquelas coisinhas, mas ela te permite ter maior precisão e uma maior confiabilidade para executar o processo. Tem um caso que eu gosto de mostrar, que eu gosto de falar muito, que eu não trouxe aqui, mas que a gente não tem tempo, mas eu vou só falar por cima. Ele me ajuda, por exemplo, em caso, vou dar um exemplo para vocês. Pega, por exemplo, uma região de molar. Você faz uma extração, hoje preconizado, e é a aula que eu vou dar amanhã de manhã às 10 horas, estão todos convidados, quem quiser vir, que é um implante imediato. Hoje preconiza-se, quando você faz extração, já fazer a ROG, que é a reabilitação óssea, regeneração óssea guiada, que seja com enxertia ou com implante, né? Então você coloca, já vai tirar o dente do paciente e já colocar o implante. Pega um terceiro molar, o que você tem ali? 3 raízes, onde você tem uma raiz palatina, geralmente que é eleita, que é a maior e que não tem proximidade com o vestibular, porque nós temos que respeitar também parede vestibular. Você vai colocar ali, o que vai acontecer com o teu implante? Ele vai ficar inclinado, geralmente vai ficar vestibularizado, não fica numa posição legal. O que você tem no meio dessas 3 raízes quando eu tiro meu dente? Hã? Você tem um septo maravilhoso ali te esperando, só que ele é triangular. O que você faz com a tua broca quando você tenta colocar ali? Ele vai escapulindo. Você põe uma cirurgia guiada, você mira nele ali, ele entra naquele septo rompendo e ele vai travar lá em cima. Certo? Então ele não só viabiliza casos limítrofes, facilita a tua vida, como te entrega resultado. Certo? Redução do tempo cirúrgico. A partir do momento que eu elimino etapas, que eu não faço incisão, que eu não faço descolamento, que eu não faço sutura, que eu não tenho pós-operatório, eu diminuo. E outra, eu não preciso ter tanto cuidado, tanta destreza para fazer a minha perfuração. Ela se faz por si só. Vocês viram a velocidade com a qual eu perfurei com tranquilidade. Você tem uma redução de sangramento, óbvio, manipulei o mínimo possível tecidos moles, menos rompimento de capilar. Não vai ter edema, não vai ter dor. Pós-operatório mais satisfatório ao meu paciente. Facilita a minha reabertura, que é aquilo que vocês dois levantaram. Por quê? Não vamos entrar em detalhes periodontais, porque às vezes você precisa fazer uma manipulação tecidual, você precisa ganhar espessura, você precisa mexer em tecido conjuntivo para ter uma qualidade melhor, um envelopamento, blá, blá, blá. Estou falando em condições normais. Como é que você faz essa reabertura? Você posiciona a tua guia, vem com o punch, tirou. Na hora que você tira, quem está ali olhando para você? Um implante naquele exato lugar onde você tinha deixado. E viabiliza planejamento reverso aí através do fluxo digital que eu acabei de mostrar para vocês aí, que a gente consegue já vir com a prótese também planejada. Perfeito? Quer que eu volto? Volto, pera lá. Como? Você pode reaproveitar se você fizer. Cara, só que assim, puta, é R$5 uma anilha, R$10, você desgastar. E outra, eu gosto de ter todas as minhas guias dos meus pacientes, por uma possível reabertura, por uma perda de implante que eu posso recolocar. Se você destrói teu guia, depois você tem que fazer um novo. Eu tenho todas as minhas guias guardadinhas, intactas. Certo? Queria fazer 2 convites para vocês. Agora em março nós estamos iniciando a nossa nova turma de especialização de implante lá na PCD de São Caetano. Quem tiver interesse, o convite está feito. E o segundo, aqui está meu Instagram. Lá no meu Instagram eu disponibilizei gratuito um e-book sobre cirurgia guiada. Quem quiser entrar lá pode baixar, é de graça. Me sigam lá porque eu estou sempre colocando coisa nova, estou sempre atualizando e colocando coisas diferentes lá, tá bom? Agradeço muito, estou à disposição na hora que a gente terminar aqui, estou por aí. Se deixarem eu vou tomar um chopp e daí bater um papo com vocês. Muito obrigado.